Se você é uma mulher, assim como eu, que busca liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de ser quem se é, fica nesse vídeo que hoje eu quero compartilhar com vocês 6 mentalidades que eu cultivei ao longo da vida e fui fortalecendo elas, e hoje eu consigo elaborar elas e entender o quanto foram importantes para o meu desenvolvimento, para chegar até aqui, para ter alguma satisfação na vida. Entre erros e acertos, a gente tem que manter uma mentalidade forte e um certo tipo de guia, que essa mentalidade faz com que a gente siga em frente, não desista, não se diminua e encontre alguma felicidade na vida. Vamos comigo? Fica nesse vídeo que eu acho que vocês vão gostar muito e vai para qualquer idade. Esse vídeo realmente a gente pode pegar desde quem tá aqui na minha faixa dos 40 mais até quem tá ali nos 20 e pouco. Isso foi o espirro do meu cachorrinho, coitado. Acho que ele tá gripado, mas ele quer ficar aqui gravando comigo. Então vamos lá, eu fiz as minhas anotações, porque eu tô sempre com papel e caneta. E eu já quero dizer pra vocês que não tem como começar esse vídeo sem voltar a falar de uma infância. E eu acho que muitas de vocês vão se identificar comigo. Porque é muito comum, a gente vive num país muito comum, de crescer em família disfuncional e em família com escassez. É ou não é? Comentem aqui, por favor, comentem comigo se eu tô falando bobagem ou se realmente alguém se conecta com isso, alguém se vê nisso, se a história de alguém é semelhante a alguma parte dessas que eu vou comentar agora. Eu não quero contar minha história inteira de novo. Na verdade, eu acho que eu nunca contei, mas eu vou contando trechinhos por vídeos. E vamos resumir, né? Porque são mais de 40 anos de vida, e de mentalidade, e de experiências e tudo mais. Então, quando eu era pequenininha, quando eu era uma criancinha lá no interior do Paraná, eu vivia numa família disfuncional. Nós éramos 3 irmãos e eu era a caçula. E todos nós não tínhamos pais. Lá nos anos 80, gente, isso era muito comum. Hoje em dia não mais, ainda bem. Temos justiça, temos ciência, temos políticas, temos muitas coisas para ajudar as mulheres, né, nessas questões. Mas lá na época era muito comum. E a gente vivia assim. Então era muito complicado, a gente vivia em 5, porque minha avó materna vivia. Nós vivíamos com ela, minha mãe e os 3 irmãos. Imagina, minha avó foi mãe de 6 filhos. E é meio doido, né? Porque a gente vai vendo essa mudança acontecendo de geração para geração. Eram muitos filhos, daí era metade dos filhos, daí era metade da metade, e assim vai. Chegou aqui em mim e parou. Mas ali a gente vivia numa escassez muito grande. E muitas vezes na vida faltou coisas muito importantes, como alimentação. E a gente fala assim, não tinha passagem para ir pra escola, era longe, então caminhava bastante. Hoje eu sou uma pessoa muito ativa que ama caminhar. E eu muito pequena, não sei como, não sei explicar para vocês, assim, muito como que isso se deve. Se alguém aqui, por favor, também já sentiu isso, já fez isso, ou já viveu, assim, comunique-se aqui, comenta aqui comigo, porque eu fico me sentindo meio estranha até. Porque eu era uma criança que olhava em volta e falava, essa não é a minha realidade. Eu não quero viver isso, eu não viverei isso. Eu só estou aqui enquanto eu sou criança, enquanto eu não mando em nada e enquanto eu não tenho direito a nada. Que realmente era assim, não ter direito a nada mesmo. Atenção, afeto, saúde, dentista, enfim, roupa, uniforme para o colégio, não tinha direito a nada, muito menos de dar uma opinião ou de ter uma escolha sobre algo. E nisso é muito interessante porque realmente eu era muito pequena. E quando
quando a gente é criança, parece muita vida, né? Parece muita coisa. Por exemplo, imagina eu ali com 7 anos. Já começando a me revoltar, assim. Já começando a, tipo, nossa, não dá, não é isso. E daí, de repente, eu já tinha 13. E daí eu já comecei a conhecer as coisas, o mundo, a vida, enfim, a sair, a fazer amizades, né? E aí, com 11 anos, foi a primeira vez que me ofereceram um trabalho. 11, gente. Hoje em dia eu olho para uma criança de 11 anos e penso, cara, tem que estudar, tem que brincar, tem que sair das telas e tem que ser criança, né? Enfim, mas eu era uma criança forte, óbvio, tive que ser, né? E aceitei o trabalho. Era um trabalho pesado, de limpar a piscina, mas eu aceitei porque realmente precisava. Eu ia colocar aquele mísero trocado em passagem de ônibus, em comida, enfim, o que desse ali para contribuir, né, em casa. E aí, com 11 anos eu comecei a trabalhar. Então, assim, essa é a minha primeira mentalidade. A primeira da história toda é essa mentalidade de que a escassez não é a minha realidade. Se em outros momentos da vida eu vivi escassez de novo, eu sempre sabia e pensava que isso ia passar, porque essa não era a minha realidade. E eu sabia que eu tinha que arriscar, que usar, mas a gente vai para as outras mentalidades para poder desenvolver melhor isso. Mas é muito interessante pegar já isso, porque você olha e fala, essa não é a minha realidade. Eu vou atrás de outra realidade. Eu quero outra realidade. Eu estou aberta a outra realidade. Uma realidade melhor, mais próspera, mais abundante, mais tudo de bom, né? Deixar claro, tudo de bom, universo. Então, assim, é uma realidade muito difícil de início, uma mentalidade que não dá nem para dizer que ela foi desenvolvida, porque ela realmente surgiu dentro de uma necessidade, mas que me fez, vamos dizer aí, que encontrar caminhos ao longo da vida, né? Ao encontrar formas de ir lidando com as coisas que aconteciam ao longo do tempo. E a minha segunda mentalidade é que o medo não me domina. A coragem, sim. E aí, com 15 anos, me ofereceram outro emprego. E aí, sim, com 15, já era um CLT, mas eu não era registrada. Tinha muito isso também naquela época, ali em 90 e pouquinho. Então, eu era segunda a sábado, a tal da escala 6x1. E eu trabalhei ali, ganhando, lembro muito bem que o meu salário era R$200 e que eu queria estudar num colégio particular que era baratinho, mas não tinha como, porque eu ganhava R$200. R$200 eu comprava ração para minha cachorra e pagava uma luz de casa, ajudava num gás quando acabava, enfim, era isso. Mas eu já trabalhava. E esse emprego era bem difícil para mim, era muito difícil mesmo. Eu não me sentia respeitada, eu era humilhada, eu era inferiorizada. Tinha muita coisa que acontecia ali que era totalmente errada. Eu me lembro de chegar em casa muitas vezes chorando assim, desesperada de não querer voltar. E voltava. Porém, eu me dei um prazo. Quando eu completei 1 ano na empresa, eu falei, eu vou sair. Avisei antes e falei, eu vou sair. Por que você vai sair? Eu falei, eu vou embora. Você vai embora? Eu vou embora dessa cidade. Eu não aguento mais. Não aguento mais aqui. Não aguento, vou embora. E com 16 anos eu saí de casa. Eu saí de casa com uma mão na frente e outra atrás, como se dizia antigamente. Tá encarando, tá indo, né? Tá indo. E foi assim que eu fui com 16 anos. E foi muito doido, porque assim, eu era muito jovem e obviamente eu não tinha apoio nenhum.
E foi um período bem difícil. Mas que me fortaleceu muito, que eu aprendi muito. E que essa coragem era elogiada, assim, né? Elogiada entre as pessoas ali que conviviam comigo, parentes, amigos e tal. Nossa, que coragem, você vai mesmo? Você vai como? Vai pra onde? Eu falava, cara, não sei, eu não vai ficar onde? Não sei, vou arrumar um trabalho, enfim, tenho o dinheiro da passagem. E aí fui embora e fui pra uma capital já pra ver se as coisas melhoravam. E, gente, dificílimo, óbvio. E, aliás, eram os anos 90, né? E foi bem difícil. Mas foi a coragem que, por um lado, as pessoas elogiavam isso. Mas eu pensava, coragem? Porque pra mim, aquilo era um escape. Eu precisava sair de lá. Era uma obrigação minha, sabe? Era como se eu não tivesse opção. E não, eu não tinha mesmo. Eu não tinha opção. Eu tinha que sair de lá. E então essa coragem foi se desenvolvendo. Então a minha mentalidade aí se transformou muito bem. Trago até hoje super como o medo não me domina. A coragem sim. A coragem me domina e ela, né, tem várias nuances aí que levam a gente a lugares mais interessantes e a ser pessoas mais interessantes e, enfim, ter uma vida mais bem vivida até. Porque é a minha visão, né? Porque se você tem muito medo, fica ali seguro, mas eu falo, cara, é zona de conforto? Sentadinho no quê, né? Porque, assim, eu ficar na merda nunca foi meu lugar. Nunca foi. Não dá. Então, vamos de coragem. E o 3, minha terceira mentalidade foi: eu sou o suficiente. Claro! Gente, eu fiz tudo isso. Eu ainda tô na terceira mentalidade. E a terceira mentalidade tinha que ser: eu sou o suficiente, porque eu tive que ser suficiente. Ninguém falou pra mim, vai lá, Isis, uou, vai dar certo, você vai conseguir, conta comigo. Não teve nada disso. E aí eu fui e realmente tive que ser suficiente, porque assim, se eu quisesse chorar, eu tinha que chorar sozinha num canto. Se eu quisesse reclamar, eu tinha que reclamar sozinha também. Se eu tivesse que procurar um emprego, eu ia procurar, na época, nos classificados do jornal. Ai, gente, que tempos. Que é desse tempo? Comenta aqui comigo. Porque eu pegava os classificados do jornal, ia lá e fazia assim, ó. Opa, esse pode ser que eu me encaixe. Opa, esse aqui também. E pegava um cartão de orelhão. Acho que na época era cartão já. E ia no orelhão, ligar nos lugares e marcar uma entrevista. Ou marcar para levar um currículo, para preencher uma ficha. E era assim que funcionava. E ok, fui ser suficiente, sou suficiente até hoje. E é uma mentalidade que você deve aprender, porque se você não for suficiente, você vai sempre depender de alguém, da aprovação de alguém. E não dá. Gente, não dá. Porque todo mundo vai te criticar quando vê você se movimentando. E quem critica é quem tá lá sentadinho no cocô. Tá? Você não, você tá encarando, empreendendo, sendo uma mulher massa demais e fazendo o que tem que ser feito. Não o que mandam fazer, né? Mas fazendo o que tem que ser feito. Que você olha e fala, tá, tem que fazer isso, vou fazer. Ok. É pro meu desenvolvimento. Minha quarta mentalidade é entender que o julgamento alheio é sempre de quem não fez nada e vive uma vida medíocre, que foi o que eu acabei de falar sobre os julgamentos, sobre, assim, as críticas, sobre não poder contar com ninguém. Porque as críticas, cara, quem tem tempo, me fala, quem tem tempo de olhar para a vida de alguém e falar, olha a vida da fulana, isso, isso e isso. Quem tem tempo? Essa pessoa tem muito tempo vago, muito tempo livre. Só pode, porque assim, ó, eu não tenho. E aliás, eu admiro muito todo mundo que tá fazendo alguma coisa. Todo mundo que tá no YouTube tentando transformar vidas, que tá empreendendo, que tá criando coisas incríveis. Quem tá desistindo de coisas que tentou e não deu também.
Porque geralmente é isso, né? Tipo, eu vou desistir, putz, de novo. Meu, você tá tentando, é a vida. Sabe? A gente vai começando a entender melhor o que é pra gente e o que não é. Então, quando a gente desiste de algo, não pode ser com peso. É tipo, eu desisti porque isso eu tentei e vi que não era para mim e estou fechando um ciclo e outro logo vai se abrir. Então, críticas. Quem critica não tem nada para fazer da vida, certo? Quinta mentalidade. Esse aqui me veio tão bonito assim, ó. A passagem do tempo é conquista. Não perda. Você não está ficando velha demais para nada. Você está ficando boa demais para o que não te serve. Porque, olha, se a gente chegou até aqui, se você está nesse vídeo ainda comigo, obrigada, porque realmente é um conteúdo que eu separei com muito gosto e fiquei dias pensando, será que isso é relevante mesmo? E tentando acertar quais que eram as mentalidades que eu realmente cultivei até hoje, que me fazem ser quem eu sou e que me realizam. E essa da passagem do tempo é incrível, porque por anos, essa mentalidade não é de criança, tá? Essa é mais adulta. Por anos eu pensei assim, o tempo tá contra mim, não é possível. Por que as coisas não acontecem quando eu quero? E daí, certo, sei lá quando, não sei quando foi que eu entendi que o tempo é meu amigo. A vida tá acontecendo. Às vezes a gente pensa, nossa, eu tô fazendo isso daqui e não tá dando resultado. Gente, vai dar resultado. Ou vai chegar no ponto que você vai dizer, acho que eu tô fazendo mal feito. Ou acho que isso não é pra mim. Ou qualquer outra coisa. Mas o tempo é seu amigo, sim. E ele tá passando, mas ele tá ali, ó, sendo uma conquista. Porque se você chegou até aqui, eu posso dizer por mim, gente. Se eu cheguei até aqui, eu sou uma vitoriosa. Eu sou uma grande vitoriosa. E eu espero que você que tá aí me assistindo também se sinta assim. Mesmo num dia triste, num dia pesado, num dia que, putz, você olha e fala, pô, nada deu certo hoje. Deu. Alguma coisa você começou que vai mudar amanhã, que vai ter um retorno ou que serviu de aprendizado. Sempre tudo é lição. Então, assim, te digo, você é uma vitoriosa. Toca aí. Toca aí, porque somos vitoriosas. Gente, o tempo é uma coisa muito legal. A sexta mentalidade é: me desenvolver é meu maior investimento. Essa eu volto lá para a adolescência, porque eu sempre fui uma pessoa muito solitária, né? Até pela família e tudo mais. Então, eu sempre busquei muito, não vou nem dizer ajuda, assim, mas eu busquei um universo novo nos livros. E imagina, quando eu tinha 15 anos, eu li um livro do Dalai Lama. Que era das grossuras mais grosso dos que os que eu leio hoje. E eu amei aquele livro. Hoje em dia eu não admiro o Dalai Lama, assim, né? Mas conheço outras fontes para me inspirar. Mas na época aquele livro foi incrível para mim, porque eu aprendi muito sobre felicidade, aprendi muito sobre ser uma pessoa boa, sobre uma mentalidade de ajudar os outros, sabe? De afeto, de muita coisa assim que não se falava muito, né? Hoje em dia a gente pode abrir o YouTube, pode abrir o Spotify e a gente tem muita coisa, a gente pode ver documentários incríveis nos streamings todos sobre espiritualidade, sobre o budismo, sobre o taoísmo, fontes em que eu me inspiro muito para viver, fontes que eu recomendo muito para viver, na verdade. Então, desde a adolescência eu me desenvolvi assim, porque eu não tinha grana para pagar cursos,
Ai, eu metei da prefeitura. Era uma caminhada de 1h30 e um sol rachante daquela cidade que eu vivia. Então, assim, eu tentei várias coisas, mas muitas coisas eu não consegui por falta de força física. Essa mentalidade do autodesenvolvimento ser o teu maior investimento, ela é muito potente porque ela se acumula em você. Assim, por exemplo, Isis, mas você lembra do que você leu no livro do Dalai Lama aos 15 anos? Posso não lembrar de uma frase, de uma página do livro inteiro, mas eu me lembro da essência do que eu aprendi nele, sabe? Aquela essência ficou gravada em mim, ficou no meu coração, ficou muito, muito parte de mim. Eu lembro que em seguida eu li O Ócio Criativo. Amo esse livro. Lembro que na época assim eu falava, cara, faz tanto sentido, porque a pausa é tão importante para criar, e como eu sempre fui uma pessoa criativa, era assim, ó, leituras que eu adorava, e assim, pegava na biblioteca municipal, na biblioteca do colégio, quando eu era mais nova. E teve uma época muito legal, no começo do 2000, 2003, 4, 5, que existiam as locadoras de livro. Eu não sei se isso teve como tendência em todos os lugares, mas lá em Foz do Iguaçu tinha, que foi onde eu passei alguns anos, né, desse começo dos anos 2000 e pouco, lá. E tinha locadora de livros, então eu pagava, por exemplo, R$7 para ler o livro. E era incrível porque eu li um monte de livro. Li muitos livros do Dan Brown na época. Adorava os enigmas e tudo mais. E desenvolve, você sempre aprende alguma coisa. Mas tinha muito mais livros. Só lembrei do Dan Brown porque eu realmente, na época, eu amei, assim, Código da Vinci e quis ler vários livros dele. Até que chegou um ponto que, nossa, é bem repetitivo, né? Mas enfim, todos os autores ficam repetitivos depois do 3º ou 4º, na minha opinião. Então, essa parte do se desenvolver, gente, assim, ó, espiritualidade, política, psicologia, evolução pessoal, saúde, alimentação saudável, que eu anotei aqui? Comportamento, empreendedorismo, decoração, gastronomia como trabalho daí, né? Não como alimentação, só a fotografia. A fotografia dá essa visão de mundo diferente pra gente, sabe? Quando você vai se colocar, você já pensa no enquadramento, você assiste um filme diferente, é tudo diferente. Dinheiro, plantas, eu fui estudar paisagismo e eu brinco que eu exercito meu cérebro para não ter Alzheimer. Assim, gente, é uma brincadeira minha, né? Não é científico que funcione, para mim, pelo menos. Mas eu exercito decorando o nome de planta. Não é assim, a ficus, a zamioculca, a margarida. Não, é todas as plantas que eu vejo. Árvores, flores. E daí eu sei quais são comestíveis, quais não são, quais são medicinais, quais não são. Uma coisa que eu amo. E isso também, eu comecei com um livro chamado A Saúde Brota da Natureza, quando eu tinha 17 anos. Eu tenho esse livro até hoje. Esse desenvolvimento, ser o maior investimento, é porque o quê? Você acaba, claro, se você for fazer um curso, fazer uma faculdade, fazer uma pós, fazer um doc, não sei o quê, lindo, maravilhoso, gente. Quem não tem essa disponibilidade, essa grana, ou esse tempo, enfim, ler é a melhor coisa. Pede livro emprestado, vai na biblioteca, ou espera aquela promoção sair, ou deixa de pedir a pizza do fim de semana para comprar aquele livro, porque hoje em dia é realmente o mesmo preço. E essa, eu acho que é a habilidade, o desenvolvimento que sustenta todos os outros. Porque se você não desenvolve a si mesma, como é que você vai ser? Como é que você vai ser autossuficiente? Se você não se desenvolveu, não tem como. Como é que você vai ter a mentalidade de que a escassez não é a sua realidade? Se você nunca leu sobre outra ou conheceu outra. Como é que você vai entender que o julgamento alheio é uma coisa de quem não tem o que fazer? Entende? Você tem que se desenvolver para entender que o que você está fazendo é maravilhoso.
e se orgulhar disso, sem aprovação alheia, né? E que a passagem do tempo é conquista. O tempo que você passa lendo é um investimento maravilhoso, porque é um hobby, é um ócio, é um descanso para o corpo, porque você pode ler deitadinha, é um descanso para a mente, porque você sai da ruminação mental, dos pensamentos e vai ler algo. Pode ser um romance. Aliás, eu tenho uma série aqui de romances, porque é justamente para isso, para relaxar a cabeça, sabe? Romancinho, como diria assim antigamente, água e sal, sabe? Que é uma leitura fluida, fácil e muito inspiradora sempre. Eu acho que romance, a gente tem que romantizar a vida e a gente tem que enfim, achar beleza nas coisas, né? Se você ficou aqui nesse vídeo comigo até agora, agradeço de coração, deixa seu like e comenta sobre tudo isso, porque a gente tem que saber, né? A gente tem que se unir e compartilha esse vídeo com algumas amigas também que estão aí procurando uma mentalidade, uma nova forma de ver o mundo, ou que estão muito reclamonas, porque a gente é que faz, a gente é que tira de dentro da gente, não tá fora, né? Tá dentro. Então, um beijo e até o próximo vídeo.